Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. É muito bom estudar a palavra de Deus, né? Ela nos eleva, nos enriquece, ela nos aproxima de Deus. E hoje nós vamos estudar um tema que tem sido muito atacado, um tema que inclusive Deus instituiu como sagrado. Eu acredito que você já deva estar deduzindo sobre o que eu estou falando, o que eu vou falar, né? Mas antes, eu gostaria de, mais uma vez, pedir a você humildemente que você pudesse se inscrever no nosso canal, Missionário Ricardo Lins. Vai lá no YouTube, você vai digitar o Missionário Ricardo Lins, você vai ver várias mensagens nossas lá. Você vai se inscrever, vai deixar o seu like e vai ativar o sininho. Sendo que quando você ativar o sininho, você tem que clicar, vai aparecer 3 palavrinhas embaixo. Uma delas é personalizada. Você vai clicar nessa palavra, para que todos os dias você seja notificado do conteúdo desse canal. Tá? E você não vai precisar ter que ficar, Ricardo, o vídeo não chegou para mim. Ricardo, manda vídeo para mim. Você automaticamente vai ser notificado, tá bom? Faça isso, irmãos. Nós precisamos da ajuda de vocês, porque essa luta, essa obra não é minha, não é somente sua, essa obra é de Deus. E nós temos que nos unir para apressar a volta de Cristo. E a melhor forma de se apressar a volta de Cristo é que você realmente contribua. E de que maneira você contribui? Se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho. Você vai estar contribuindo para o avançamento da obra de Deus. Você vai estar permitindo, ao divulgar esse canal, que pessoas que nunca ouviram falar de Cristo ou que estão afastadas de Cristo se voltem para Cristo. Porque esse canal, eu volto a dizer, ele é de Deus. Foi Deus que brotou no nosso coração fazer esse canal. Tá, irmãos? Nós não temos aqui intuito. É claro que para que a mensagem de Deus chegue no máximo de pessoas possível, o canal precisa crescer. Não tem outra forma, o canal precisa crescer. Mas o nosso foco aqui não é dinheiro, não é ganhar dinheiro e assim, se destacar. A gente quer que o destaque seja Cristo. É claro que a gente quer que o canal cresça, porque isso é importantíssimo. E a gente precisa da sua ajuda. Por isso que eu apelo a você, em nome de Jesus, nos ajuda a divulgar a mensagem da verdade presente, o tempo do fim. Tá bom? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia de vida. Nós louvamos o seu nome, bendizemos o seu nome porque tu és santo. Pela sua misericórdia nós estamos de pé, estamos vivos e nós te damos graças por isso. Transforma o nosso caráter, Pai. Santifica a nossa alma. Enche-nos do teu poder e da tua graça. Fale conosco, no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre família. Existem 2 instituições que foram instituídas por Deus que são sagradas: a família e o sábado. E há um ataque sobre essas 2 instituições que foram, como é que eu posso dizer, que foram instituídas por Deus. A família, porque uma sociedade, ela se compõe de famílias. E tudo começa no lar, né? Se a minha família é uma família bem ordenada, disciplinada, ela naturalmente vai ser assim na igreja.
E se a igreja for composta de famílias bem ordenadas, disciplinadas, famílias que se submetem e que vivem em harmonia com Deus, quem ganha com isso é a sociedade. Então o tema de hoje é: um lar feliz promove saúde. Então tem muita gente doente, tem muita gente passando por problemas emocionais, tá? Muita gente sofrendo de artrite, artrose, osteoporose, câncer. Talvez o problema esteja relacionado à falta de perdão no lar. Talvez o problema esteja relacionado a uma não liberação de um perdão, de uma mágoa que está ali, ó, arraigada no coração e que não é posta para fora. Então vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, diz o salmista Davi no Salmo 144, verso 15. Em outras palavras, bem-aventurado é o povo, ou bem-aventurado é a família cujo Deus é o Senhor. É a família que Deus é supremo, que Deus reina. Bem-aventurado é o lar onde Deus manda, onde Deus tem a palavra final, e não esposo e não esposa. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu já ouvi muitos clichês aí que são colocados no mundo por Satanás e que as pessoas acabam absorvendo para si. Por exemplo, eu caso para ser feliz. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. E, consequentemente, você vai ser feliz. Entendeu? Nós vemos um sério problema hoje nos relacionamentos, e eu falo com propriedade porque eu passei por isso. Graças a Deus, né? Eu tenho um casamento abençoado por Deus, vivo em paz com a minha esposa, nós temos um alinhamento, sabe? Nós temos um só pensamento, vivemos em um só propósito, que é servir a Deus. Mas eu já tive problemas já, né, de querer ter... Eu acho que o maior problema hoje do casamento é que tanto um como o outro, os dois querem ter razão, né? Um quer que o seu direito se prevaleça e o outro também. Ninguém quer abrir mão do seu direito. Então, irmãos, o meu conselho nesta noite, para você que é casado, para você homem, para você mulher, prefira ter paz do que ter razão. Lute, se sacrifique para que o seu lar seja uma habitação do Espírito Santo e dos anjos de Deus. Às vezes é uma impaciência, às vezes é um egoísmo, às vezes é um orgulho, às vezes eu não vou lá não, ela que tem que vir até mim. Irmãos, Jesus está voltando, nós precisamos passar por cima de tudo isso. Por cima de tudo isso, tá? E o conselho bíblico para nós, vamos lá na carta de Pedro. Olha o que diz o apóstolo Pedro. 1 Pedro 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento. Com elas quem? Com as suas esposas. Coabitai com as suas esposas com entendimento, dando honra à mulher. Por quê? Porque ele é o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, ou para que não passe do teto as vossas orações. Então, agora eu me direciono a você que é homem, a você esposo, a você marido, a você que foi chamado para ser sacerdote do seu lar, o Cristo do seu lar. Você tem que coabitar com entendimento com a sua esposa. Você tem que entender que ela é a parte mais fraca.
E você tem que ter sabedoria e pedir sabedoria a Deus para ser bênção para a vida dela, para cuidar dela. Você tem que se sacrificar e ter um amor genuíno, fraternal por ela. Porque você a amando, naturalmente ela vai te respeitar. Paulo diz que a mulher, ela necessita de amor e o homem necessita de respeito. Muitos homens dizem, eu me sinto desrespeitado. Mas a pergunta é, você está amando a sua mulher como deveria? Porque, irmãos, vou ser muito sincero, uma mulher amada, ela vai estar do seu lado aonde você estiver. Até mesmo se você não tiver um lugar para dormir, se você não tiver uma casa, e se você estiver debaixo da ponte, ela vai estar do teu lado, porque ela te ama. E porque ela sabe que ela é valorizada e amada por você. Agora, mulher, você também precisa colaborar com seu marido, respeitá-lo. Coisa que homem mais odeia, mais repudia, é ser desrespeitado na frente dos outros. Então, tenha cuidado. Seja uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica o seu lar. E a tola destrói com as suas próprias mãos. Amém, irmãos? Então, coabite com a sua esposa com entendimento, porque aí sim as suas orações subirão aos céus e elas serão ouvidas. Um lar em que habita o amor e onde encontra expressão em olhares, palavras e atos, é um lugar em que os anjos se deleitam em estar. Olha só o que a palavra nos diz. Aqui existe um atalho. Ela está nos mostrando um caminho de como que o nosso lar pode ser abençoado. Um lar em que habita o amor. Não é esse amor egoísta que você pensa e que está impregnado em nós. Não é esse amor sentimentalista, egoísta. É o amor ágape, é o amor fraternal, genuíno. É o amor princípio que você abre mão do seu direito em prol do direito do próximo. E principalmente, nós estamos falando aqui daquele que é o próximo mais próximo dos seus próximos, que é o seu companheiro ou a sua companheira. Deixem que a luz do amor, da alegria e do feliz contentamento lhes penetre no coração e que sua doce influência lhes permeie no lar. Irmãos, para que isso ocorra no seu lar, no meu lar, o Espírito Santo precisa estar gerenciando a nossa mente, gerenciando a nossa vida. Porque senão o que vai prevalecer é a nossa vontade. Ou seja, hoje tem muitos homens que são machistas, né? E que acham que a mulher tem que ser uma escrava. Eu não quero ser politicamente correto nesse vídeo, irmãos, eu quero ser muito sincero, tá? E o que eu estou falando aqui, eu quero deixar muito claro que eu já tive dificuldade em algumas áreas dessas. Mas Deus, ele transforma. Quando você para e pensa e começa a fazer uma autoavaliação da sua vida em que você precisa melhorar, automaticamente o Espírito Santo ele te ajuda. Então, assim, tem muitos homens que acham que a mulher tem que fazer tudo e eles não têm que fazer nada, a não ser trabalhar. Sendo que, se eu sou um servo de Deus e eu estou vendo que a minha esposa, ela está enrolada, está, né, se sacrificando, né, está trabalhando em excesso, e se eu tenho tempo e se eu posso ajudá-la, por que não ajudá-la? Então, irmãos, a gente está falando aqui de companheirismo. Casamento vai muito além de duas pessoas se amarem. Casamento é companheirismo. Casamento é parceria. Casamento é diálogo. E escute o que eu vou lhe dizer agora. Casamento vai muito além de duas pessoas que se amam.
Até porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Vai muito além de duas pessoas se amarem. Quando Deus une duas pessoas com o mesmo propósito, é para que a obra dele avance o mais rápido possível. Entendeu? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, irmãos, pensem nisso, tá? Eduquem o espírito na alegria e o reconhecimento no exprimir gratidão a Deus pelo grande amor com quem nos tem amado. A alegria cristã é a própria beleza da santidade. Então, eu sei que a gente vive num mundo hoje difícil, onde todas as coisas conspiram para que a gente viva angustiado, triste, para baixo, deprimido, com a baixa autoestima, né? Porque as doenças emocionais estão aí, ó, bombardeando. É a depressão de um lado, é a ansiedade do outro, é a síndrome do pânico, que vem todo dia aí da ansiedade. E tem muita gente sofrendo disso, né? E eu já falei que, inclusive, eu fui acometido de uma ansiedade e ela ainda me gera alguns problemas. Mas eu creio, em nome de Jesus, que um dia eu ficarei livre disso e creio que você também poderá ficar livre. Mas você precisa estar na presença de Deus, precisa fazer a sua parte. Ao passo que o desgosto e a ansiedade não podem remediar um único mal, podem promover grande dano. Olha só, irmãos, a ansiedade ela pode promover grande dano. A ansiedade hoje, ela é uma patologia. Tem gente que olha a ansiedade como frescura, a depressão. Só que isso é uma coisa séria, irmãos. Isso é uma patologia. E a ansiedade, ela tem níveis. Tem aquele tipo de ansiedade que você toma um chazinho e você fica bem resolvido. Mas tem ansiedade que quando vem com força. E ela vem através de gatilhos. E às vezes foge do teu controle. Você não tem controle sobre aquilo. E às vezes você tem que se medicar, você tem que ser medicado por algum remédio, ter um acompanhamento. Ou você precisa fazer um tratamento mais profundo, né? Tratar as suas emoções, ver o que aconteceu lá no passado. Mas só para vocês terem uma ideia, a serva do Senhor nos diz que a ansiedade ela afeta o fígado, ela resseca a medula e ela neutraliza a circulação do sangue. E a ansiedade, a serva do Senhor quase morreu de ansiedade. Então, assim, nós não estamos falando de algo que é brincadeira. Como também a depressão não é brincadeira. Eu já ouvi gente falando depressão é falta de trabalho missionário. Irmãos, não fale isso, não faça isso. Até porque Jesus teve depressão. Paulo teve depressão. Elias teve depressão. Davi teve depressão. Ou seja, eu estou falando de grandes homens do passado e estou falando do maior deles, Jesus Cristo. Se você for lá no livro Desejado de Todas as Nações, lá no capítulo do Getsemane, vá lá e confira. Quando Jesus sai do conflito com Satanás, no Getsemane ele sai com depressão. Então, irmãos, isso é coisa muito séria. Mas isso não vem de Deus. Nós não nascemos com isso. Isso são coisas que o mal tenta incutir em nós, tenta colocar em nós. Mas tudo isso pode ser arrancado, erradicado na nossa vida pelo sangue e pelo poder de Cristo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos mudar o nosso estilo de vida. Precisamos de ômega 3, de vitaminas e minerais no nosso corpo, né? O nosso caso aqui, se bem que o tema envolve saúde, né? Mas você precisa se exercitar, fazer uma caminhada, fazer uma musculação. Você precisa desfocar.
Você não pode ficar preso dentro de casa pensando no problema 24 horas por dia, senão você vai pirar. Então você tem que se ajudar, tá bom? Então, se eu estou falando para alguém que está com esse problema, procure uma ajuda psicológica, entendeu? Procure se tratar, se cuidar e se agarre com Deus, porque Deus é a nossa força, né? Muito bem. A mãe deve cultivar disposição alegre, contente e feliz. Todo esforço nesse sentido será abundantemente recompensado, tanto na boa condição física como no caráter de seus filhos. O espírito satisfeito promoverá a felicidade de sua família, melhorando em alto grau a saúde dela própria. Então a mãe tem uma importância muito grande, ela tem um papel fundamental dentro do lar. Primeiro que ela tem que ter uma disposição alegre, ela tem que demonstrar contentamento e felicidade. E todo esforço nesse sentido será recompensado, tanto na condição física como no caráter dos seus filhos. Se as crianças olham para a mãe e veem uma mãe animada, motivada, feliz, contente, se regozijando no Senhor, uma mãe que passa tempo em oração, uma mãe que passa tempo com a palavra, uma mãe que é atenciosa com as crianças, essas crianças com certeza, naturalmente, vão se espelhar nessa mãe. E aí, irmãos, a obra de Deus estará ganhando grandes mulheres para o reino de Deus, mulheres missionárias, crianças espirituais, porque o maior modelo, o maior espelho de uma criança são seus pais. Não adianta você querer falar para a criança, ensinar a criança as coisas da Bíblia, do Espírito de Profecia, da lição, levar para a igreja, tudo isso você deve fazer. Mas se você não der testemunho dentro da sua casa, tudo isso cai por terra. Tudo isso serve como sacrifício todo. Entendeu? Então seja hoje, eu peço isso em nome de Jesus, procure ser o pai que Deus quer que você seja. Eu digo isso aos homens que me ouvem. As mulheres que me ouvem, procurem ser a mãe que Deus quer que você seja, mãe. E filhos, procurem ser obedientes aos seus pais. Porque somente num lar assim o Espírito Santo poderá habitar e os anjos de Deus. Muito bem. O espírito satisfeito promoverá a felicidade de sua família, melhorando em alto grau a saúde dela própria. A saúde dos jovens exige exercício, alegria e que sejam cercados de uma atmosfera feliz e agradável para o desenvolvimento da saúde física e de um caráter simétrico. Então é uma série de coisas, irmãos. A gente precisa fazer a nossa parte também no estilo de vida, ter um estilo de vida mais saudável, porque isso vai promover uma maior felicidade dentro do lar. Porque imagine você viver num lar doente, as pessoas cheias de problemas de saúde. Será que um lar desse pode ser feliz? Vai ser um lar triste, irmãos, onde as pessoas vão estar agonizando, sofrendo, né? Então Deus não tem e nem quer isso para a sua vida, para a sua família. Deus quer que a sua família seja saudável. Deus quer que a sua família seja feliz. Como filhos da luz, Deus quer que cultivemos um espírito alegre, feliz, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós estamos sendo chamados para andarmos como filhos da luz. Tem um texto no livro de Efésios que eu queria compartilhar com você, que eu acho muito interessante. Dá um pulinho no livro de Efésios e você vai notar a importância desse texto.
Efésios capítulo 5, verso 8. Olha o que Paulo nos diz aqui. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que Paulo está dizendo aqui? Em outras épocas, vocês estavam no lamaçal do pecado, no Egito. Vocês estavam atolados no pecado. Mas vocês foram constrangidos pelo meu sacrifício. Me aceitaram como Salvador. E agora vocês receberam luz. Mas só receber luz não resolve o problema. Vocês precisam andar como filho da luz. Não adianta eu ter luz. Eu preciso andar como filho da luz. Isso que é válido, irmãos. Deus não nos está chamando simplesmente para pregar sobre a luz que você tem ou para falar da luz que você tem. Deus está te chamando para você praticar a luz que você tem. E não simplesmente ser um ouvinte, mas um praticante. E esse é o conselho de Deus. Andai como filhos da luz. E Jesus nos disse o quê? Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Será luz. Vós sois a luz do mundo, irmãos. Então, irmãos, um lar feliz é um lar regido pelo Espírito Santo. É um lar onde o Espírito Santo trabalha derramando luz sobre o sacerdote, que é o pai, sobre a mãe e sobre os filhos. Um lar assim não vai haver contenda, não vai haver dissensão, não vai haver intrigas. Um lar assim, Jesus Cristo faz questão de estar, de visitar, porque ele sabe que é um lar que é agradável aos olhos dele. É um lar que luta pela felicidade de um para com o outro e luta para agradar ao Mestre. O meu desejo nesta noite é que o seu lar seja um lar que promova saúde, mas não só saúde, que o seu lar seja visto como uma porta do céu, que o seu lar seja visto como uma casa onde Deus, a divindade, habite, os anjos tenham prazer, e que as pessoas que ao entrarem nesse lar sejam constrangidas ao Deus eterno. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Porque infelizmente essa instituição tem sido muito atacada. Mas busque mais o Senhor. Procure fazer o culto familiar com a sua esposa, com seus filhos. Procure ter tempo de qualidade. Procure investir no seu casamento. Estude lar adventista. Estude sobre família. Procure entender qual é a linguagem do amor da sua esposa. Esposa, procure entender qual é a linguagem do amor do seu esposo. E só quem tem a ganhar com isso são vocês. Que Deus os ajude. Que Deus me ajude também no meu relacionamento, né? No meu casamento. E que o seu lar seja visto como um lar onde ambos preferem ter paz do que ter razão. Ok? Vamos orar? Pai querido, Pai abençoado, louvado seja o teu nome. Eu peço ao Senhor humildemente por esta família que me ouve, que a paz de Cristo possa reinar nesse lar, que a presença do Divino Espírito Santo possa estar trabalhando no coração do esposo, da esposa, dos filhos, e que o Senhor possa dar sabedoria ao sacerdote, para que ele possa coabitar com entendimento com a sua esposa, para que as suas orações cheguem ao teu trono como aroma suave.
Pai, eu oro a Ti pelas esposas, que elas entendam que precisam respeitar os seus maridos e que elas possam se posicionar ao Teu lado como mulheres sábias que edificam seu lar. E que se eu estou falando para alguma mulher que até hoje foi tola, que ela possa, a partir de hoje, se tornar sábia em Cristo Jesus. Abençoa-nos, nos ajude, nos guarde e que nós possamos ser famílias que estão se preparando para o reino dos céus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus amigos, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a minha família. Amanhã nós estaremos de novo, amém? Fique com Deus.